Olá, alunos! Agora a professora vai explicar para vocês a questão da atividade de matemática do livro Buriti, quarto ano, da página 68 e 69. E nós vamos falar um pouquinho sobre geometria e a questão de vértice, face e aresta. Então, a professora vai rever também alguns conceitos com vocês e ao decorrer dessa explicação, tá? Então, aqui, ó, 1. Cristiano e João estão montando estruturas conforme o modelo abaixo. Eles usam palitos e peças conectoras, que se parecem com um cubo. Já foram montadas 4 dessas estruturas. Então, nós temos aqui, ó, as estruturas, né? Essa questão dessa atividade é bem interessante porque é de fácil entendimento ao conteúdo de hoje, né? Que nós vamos falar sobre vértice, faces e arestas. Vamos observar, né? Quantos palitos foram usados nessas 4 estruturas no total? Então, quantos palitos que eles vão utilizar, né, no total? Vocês irão colocar aqui a respostinha. B. Quantas peças conectoras foram usadas nessas 4 estruturas no total? Então, quantas peças que vão juntar, assim, vão conectar, né, os palitos? Quantas foram usadas? Dois. Observe as representações da figura geométrica não planas e informações sobre elas. Depois responda as questões. Nós vamos analisar aqui a questão da explicação, né, do conteúdo de hoje da aula, né? Então, aqui, ó, nós temos o quê? Um cilindro. O cilindro nós temos 2 bases, a superior e a inferior, né? Então, isso aqui é um cilindro. As formas geométricas não planas. Nós temos o quê? A pirâmide, que nós temos aqui seria a face que se chama de base. Então, aquela parte de baixo da pirâmide, né? Nós chamamos de face, certo? E nós temos a aresta, que seria relacionada àquele... Sabe os palitos da atividade anterior? Então, são as arestas. E nós temos o que? A vértice. A vértice seria aqueles conectores do exercício número 1. Então, as arestas seriam os palitos e a vértice seria os conectores. E nós temos a face lateral. Na pirâmide nós temos faces laterais, que seria aqui essa face, ela tem na pirâmide a forma geométrica de um triângulo. E nós temos o que? O prisma, né? Nós temos lá o prisma, nós temos as faces que se chamam de base. Então, a base superior e a base inferior, né? Nós temos as faces, né? Chamamos de base, mas é faces. E nós temos as faces laterais também, que seria a forma de retângulo. E as junções, que seria os conectores, nós temos as vértices, né? Que seria os conectores aqui, os cantinhos, né? Seria os cantos da forma geométrica. Então, a perguntinha é: a aresta fica em encontro com quantas faces? A aresta, né? Vamos ver aqui arestas. Em quantas faces ela se conecta? Então, nós temos aqui a lateral, né? Ela está aqui. Então, ela vai se conectar com essa face, com essa outra face da forma. B. Em um prisma, o vértice fica no encontro de quantas arestas? Então, prismas. Vamos analisar o prisma. A vértice fica em encontro de quantas arestas? Então, nós temos a vértice e as arestas. Nós temos arestas. Então, e um só. Seria um detalhe só. Fica se conectando em quantas arestas?
C. As faces laterais da pirâmide representada acima lembram qual figura geométrica plana? Então, nós temos a pirâmide, né? Lembra que a professora já falou para vocês? Que seria a questão das faces laterais. Qual que é a forma plana que ela se parece? Essa face aqui. Então, vocês irão colocar o nome para a professora aqui. D. As faces laterais do prisma, representado acima, lembram qual figura geométrica plana? Então, prisma. Essa face que está aqui bem na nossa frente, né? Ela parece qual figura plana? E quantas bases o prisma representado acima tem? E a pirâmide e o cilindro? Quantas bases? Então, vocês vão colocar, por exemplo, pirâmide, a base, primeiro é prisma, a base, ou as bases, né? Pirâmide, a base, e o cilindro, a base. Quantas bases tem? 3. Reúna-se com o colega e converse sobre a maneira de descrever o cubo representando suas características. Então, aqui no caso, vocês não vão, questão dos colegas, né? Não vão conversar com os colegas. Nós vamos adaptar essa atividade. Vocês vão descrever com a palavra de vocês a forma geométrica cubo, que vocês já viram anteriormente, né? Já conhece o cubo. O cubo parece um dado, né? Como que vocês irão descrever quantas faces que ele tem, qual é a forma geométrica que ele tem como figura plana, né? Então, aqui a professora vai rever alguns conceitos com vocês, a gente entender melhor sobre esse assunto. 4. Observe as representações das figuras geométricas não planas e faça o que se pede. Então, aqui nós temos as figuras geométricas não planas, mas antes disso, nós vamos rever alguns conceitos das planas, para a gente entender as não planas. Então, aqui, ó, as formas planas são representadas a partir de um plano, de apenas um plano. Então, é como se fosse uma folha de sulfite, um plano. E possui duas dimensões. Então, as dimensões de uma folha, por exemplo, nesse caso aqui não é, né? Vamos pegar uma folha de sulfite para ficar como se fosse isso aqui, né? Então, nós temos lá, ele só tem o quê? A largura e o comprimento, né? Então, aqui no caso, vamos ver aqui o retângulo. Ele tem apenas uma largura e um comprimento. A largura e um comprimento são conhecidas pelos nomes de polígonos e não polígonos. Veja alguns exemplos. Então, a professora colocou aqui as figuras não planas, não nesse sentido que seria polígonos, tá? Então, eu vou rever um pouquinho com vocês a questão das figuras não planas. Então, aqui eu tenho o círculo, eu tenho o quadrado, o triângulo, o retângulo e muitos outros que eu tenho, tá? Então, eu coloquei aqui apenas alguns exemplos. Então, vamos ver o que seria polígonos. Polígonos, né? Então, como são os polígonos? Os polígonos possuem lados e vértices. Então, no caso aqui, o círculo, ele não entra nesse conceito, tá bom? Seria só as formas planas. Nós vamos só fazer a revisão das formas planas. Então, a questão do polígono, ele só vai entrar nos conceitos quando tenho eu tenho o quê? Os lados e a vértice. E o que são vértices? As vértices são os encontros dos lados de cada forma geométrica, ou seja, são os ângulos. Então, nós já vimos a questão dos ângulos aí, bem simplesinho o conceito, mas nós já vimos. Então, nós temos aqui a vértices, né? Que seriam esses pontos azuis aqui, né, em cada figura. No caso aqui eu tenho o quadrado, eu tenho o triângulo e tenho o retângulo, que são os ângulos. Então, nós temos aqui os ângulos que nós vimos aquela questão de 60 graus,
90 graus, né, que seria um ângulo reto, o 360 e muitos outros, né, 180, que nós vimos anteriormente. Veja na figura abaixo, os vértices estão representados por pequenas bolinhas azuis. Ou toda vez que as linhas se encontram, formam um vértice. Então, aquilo que nós já vimos, né? O conceito aqui, ó. O que são formas não planas? As formas não planas são diferentes das formas planas, pois não podem ser representadas apenas por um plano. Ou seja, elas possuem mais de um plano. São conhecidas como sólidos geométricos ou tridimensionais. Veja os exemplos abaixo. Então, aqui nós temos aqui, ó, a questão do cubo, né? Que a pergunta anterior tá perguntando a questão do cubo. Então, o cubo, ele não é diferente. A figura é plana, né? De semelhante, no caso, plana, que só apenas um plano. Então, eu tenho lá o quadrado. E a figura tridimensional, sólido geométrico do quadrado, vamos dizer assim, né? Como um exemplo mais simples, seria o cubo. Nós temos aí o fundo, né? Ela é tridimensional. Então, aqui, ó. E cada pontinho, cada bolinha dessa aqui seria vértice. Isso aqui seria aresta, né? São os palitos, no caso. Aí nós temos o tetraedro, que seria assim, relacionado à questão do triângulo, né? Octaedro, que é bem interessante, esse aqui parece é muito bonito essa forma geométrica, né? E nós temos outras também, bem detalhadas, né? Que seria aqui, ó, relacionada a ser tridimensional. Essa aqui é muito bonita também. São formas relacionadas à questão de pirâmides, né? Como que ela fica. Aqui seria a questão de outra forma geométrica. Então, aqui, ó, elas se relacionam, as formas planas e as formas não planas. Só para entender um pouquinho melhor. As formas não planas ou sólidas geométricas possuem vértices, faces e arestas. Então, as sólidas geométricas, que seriam as não planas, elas possuem vértices, faces e arestas, né? Diferentes daquelas de um plano só, que nós só temos a largura e o comprimento. Mas como saber o que é cada um? Simples. O vértice são os ângulos ou o encontro de cada linha. Então, seriam esses pontinhos, né? Seriam os conectores, para melhor entendimento para vocês. As arestas são as linhas, que seriam os palitos de cada figura. E as faces do sólido geométrico são os lados. Então, aqui, ó, cada lado, quantos lados tem? No caso, né? Então, aqui, ó, face, aresta e vértice, para ficar bem mais assim, fácil de entendimento para vocês. Podemos encontrar as formas geométricas em vários objetos do nosso dia a dia. E sempre bem fácil de identificar. Então, aqui nós temos o que? O cone, né? O sólido geométrico cone. E nós temos o que? O cone, aquele que nós utilizamos no trânsito, né? Então, essa aí é a semelhança que nós temos. Então, vamos voltar a questão da atividade lá. Então, vamos acompanhar agora a resolução, né, e explicação do exercício. Então, 4. Observe as representações e as figuras geométricas não planas e faça o que se pede. Então, nós temos aqui o prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, que são 5 lados aqui, né? A questão da forma da base. Prisma de base hexagonal, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal, pirâmide de base hexagonal. Então, nós vamos ver o que está pedindo aqui o exercício.
Complete o quadro abaixo. Figuras não planas, que seria aquele sólido geométrico que nós estamos aprendendo. Então, nós vamos colocar o quê? Os números de vértices da base e o número total de vértices, no caso. Somente aqui da base e aqui o número total. Lembrando que a vértice seria aqui onde é os conectores, que a professora explicou no primeiro exercício. Então, vocês irão contar e irão colocar os números aqui para a professora. Certo? B. Reúna-se com um colega e busque regularidades sugeridas por esses números que você preencheu no quadro. Então, quais são as regularidades? Como que vocês chegaram e analisaram esse conceito de quantos tem? Vocês fizeram o quê? Né? Então, vocês podem colocar aqui uma resposta bem simples e objetiva. 5. Em todas as faces retangulares do brinquedo de Geraldo, há a mesma quantidade de buracos? Em cada uma das outras faces há um buraco. Então, aqui, ó, em cada uma das outras faces há um buraco. Quantos buracos há ao todo do brinquedo? Então, vocês irão colocar aqui o total. Vamos ler novamente. Em todas as faces retangulares. Então, retangulares, seria essas faces aqui, né? A mesma quantidade de buracos. Então, no caso aqui, eu tenho 4 em cada uma aqui. Em cada uma das outras faces, seria a superior e a superior e a inferior, há apenas um buraco. Quantos buracos há ao todo no brinquedo? B. Faça o esquema para explicar como você descobriu quantos buracos há no brinquedo. Depois, você e seu colega compararão, no caso, né, os esquemas que fizeram. Vocês pensaram da mesma maneira? Então, vocês irão colocar e escrever para a professora como vocês pensaram para analisar essa questão, né? De quantos buraquinhos há no brinquedo. Bom? Então, por hoje é só a explicação dessa atividade. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, estarei online. Bom? Tchauzinho e até amanhã.